Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nossa gratidão a Deus por mais esta rica oportunidade de estar em sua casa, celebrando o seu nome na beleza da sua santidade. E queremos, nesta hora, agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela escala que nos faculta esta noite, assim, a oportunidade de estarmos transmitindo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E quero estender essa gratidão ao nosso querido pastor vice-presidente, que o representa nesta noite, o pastor Samuel de Oliveira. E peço a oração da igreja para que o Senhor me ajude a transmitir a sua palavra, e já os convido a abrir as suas Bíblias no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 24. A palavra do Senhor diz: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Você pode repetir esse texto sagrado? Diga após mim: a minha porção é o Senhor. Pode ser mais forte? A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Meus queridos, esse texto sagrado, ele veio ao meu coração e o Espírito Santo de Deus trouxe à nossa memória com um sentimento em que estou certo que é a direção do Senhor, pois Ele é quem conhece o coração da sua igreja. E nesta noite eu desejo meditar com a igreja do Senhor Jesus sobre a fonte da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. E a palavra que quero destacar aqui no versículo de número 24 é a palavra porção. Eu não sei se os irmãos sentem facilidade de definir este termo neste momento em que estamos, porque a palavra no campo das dietas, ela nos leva inicialmente a pensar no significado de porção, num contexto de privação, num contexto de restrição, no contexto de negar-se a si mesmo. E dentro desse contexto, essa palavra ela faz referência a pequenas e quantidades, de porções, de mordidas. Acredito que muitos irmãos trazem à sua memória exemplos de pessoas que vivem sob esta dieta, sob uma dieta, e assim a sua vida ela é regida de acordo com essas pequenas porções. Dentro desse contexto, nós podemos compreender que essa palavra ela vai nos levar a um entendimento de uma quantidade pequena daquilo que se deseja. Significa ter que parar antes da hora, significa não atingir a satisfação. E quando nós estamos com estas definições e comparamos com o que o profeta Jeremias falou aqui nesse texto, nós entendemos que porção não se aplica ao que ele está, dentro desse contexto que apresentei, ao que o profeta, o servo do Senhor, está falando, porque ele disse aqui: a minha porção é o Senhor. Mas, quando nós olhamos para o sentido primário desta palavra, nós não podemos descartar a contextualização que temos dela hoje, porque ela pode ser melhor definida, ela pode ser mais explicada. No sentido primário, a palavra porção não significa pequeno ou contado, como está nos dias de hoje apresentada no campo das dietas, mas uma medida. Você pode dizer após mim, diga: uma medida.
Quando a palavra de Deus aqui fala de porção, está falando de uma medida perfeita. Está falando de uma medida que é unicamente sua, uma medida que é unicamente minha. Quando a palavra está falando porção, está falando de uma quantidade exata daquilo que você e eu precisamos. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que porção não é necessariamente algo pequeno ou contado, mas aquilo que exatamente nós precisamos, porque é uma medida perfeita, é uma medida específica. E aí a sua medida talvez não seja a minha e a minha não seja a sua. Cada um tem a sua medida, cada um tem a quantidade exata daquilo que precisa dentro desse pensamento que nós estamos falando. E quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem perfeito, até porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E Deus, ele é perfeito. Quantos podem dizer amém por isto? Deus é pleno, Deus é completo, nele não há falta, nele não há ausência. Mas o pecado ocasionou no ser humano uma ruptura, e isto corrompeu o senso de completude que o homem tem. O pecado corrompeu o senso de realização, de satisfação, de felicidade. Nós podemos nesta hora resumir a vida humana nesta declaração de que a vida humana se resume em busca da felicidade, em busca da realização, em busca da satisfação. Só que por o pecado ter deturpado este senso, os homens buscam a felicidade, a satisfação, a realização em fontes erradas. Por isso que, mesmo bebendo dessas fontes, ainda existe uma lacuna, ainda existe um espaço. Alguns procuram a felicidade nas bebidas, outros procuram a sua realização nas drogas, outros procuram no jogo, nos prazeres carnais desta vida. Mas a palavra de Deus está nos dizendo esta noite que há uma medida, e esta medida ela é exata, ela é específica, e por mais que o ser humano tenha intrinsecamente a disposição de buscar a felicidade, a realização, a satisfação, ele precisa entender este princípio espiritual de que a consequência que o pecado ocasionou no homem não pode ser preenchida por outra coisa. A Bíblia diz que Deus criou o homem para viver na sua presença. Deus criou o homem para que o homem desfrutasse da sua presença. E quando o homem pecou diante de Deus, quando o homem caiu na transgressão, a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Paulo escreve aos Romanos dizendo que por causa do pecado o homem foi destituído da glória de Deus. Quando Adão pecou, a pergunta que Deus fez a Adão não foi: o que fizestes, mas aonde estás? Porque o problema no pecado não é aquilo que você e eu fazemos, mas é para onde ele nos leva. E o pecado nos leva para longe da presença de Deus. E foi isto que aconteceu no princípio. O homem pecou, o pecado causou uma lacuna no homem e deturpou o senso de completude. O homem passou a acreditar que a sua alegria, que a sua felicidade se encontrava aqui nas coisas da terra. Mas a palavra de Deus nesta noite está nos levando a este entendimento espiritual, que há uma medida que pode nos preencher, há uma medida perfeita, uma medida exata, uma quantidade exata daquilo que você precisa para verdadeiramente você ser feliz, para verdadeiramente você se sentir pleno, você se sentir completo. E é isto que você precisa nesta noite entender pela
pela palavra do Senhor. E em segundo lugar, você precisa descobrir quem é esta medida. Quem é esta porção? E a resposta está na palavra de Deus. É quando o profeta disse: a minha porção é o Senhor. Ora, se o homem era pleno, completo, perfeito na presença de Deus, e o pecado o separou, abriu uma lacuna para que o homem seja outra vez plenamente completo, perfeito, no que diz respeito ao senso de completude, de realização, de satisfação, é muito lógico. Ele precisa outra vez estar na presença de Deus. Só que aí tem um problema, chamado pecado. E Deus é santo. Ele não habita onde está o pecado. O profeta diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Por isso que ele proveu a nossa salvação, enviando o seu unigênito a esta terra. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Cristo se fez a nossa santificação, e em Cristo nós temos, pela sua carne, pelo seu sangue, pela sua cruz, a oportunidade de ser santo outra vez, de forma que a presença de Deus passa a habitar em nós. Por isso que o profeta disse: a minha porção é o Senhor. E hoje nós podemos dizer também: a minha porção é o Senhor. A fonte da minha alegria é o Senhor. A fonte da minha satisfação é o Senhor. A fonte da minha realização é o Senhor. Se você pode declarar isto esta noite, levante sua mão e dê um glória a Deus. Só que é interessante que o profeta não diz que o Senhor é uma parte da sua porção, mas ele diz que o Senhor é a sua porção. Ele não diz que o Senhor está contido em sua porção. Ele não está dando ênfase àquilo que Deus pode compartilhar conosco, aquilo que Deus pode fazer em nosso benefício. Não confunda a porção que é o Senhor com aquilo que Ele pode lhe oferecer: o perdão dos seus pecados, o milagre que você precisa, uma bênção que você está precisando, talvez uma porta aberta, talvez a cura do seu corpo, talvez a resolução de um problema. Não confunda isto. O profeta não está dizendo que o Senhor é uma parte de sua porção, ou que o Senhor está contido na sua porção. Ele não está dizendo que a sua porção é o amor de Deus, ou a graça de Deus, ou a misericórdia de Deus, ou o que seja que Deus pode lhe oferecer, mas ele está proclamando que Deus é a sua porção, o Deus que lhe ama, o Deus que manifesta a sua graça, o Deus que lhe cerca de misericórdia, o Deus que lhe cerca de bondade, de benignidade. Se eu estou me fazendo entender, diga amém. Porque a palavra de Deus nesta noite nos leva a esta compreensão de que somente na presença de Deus é que seremos felizes. Somente com Deus é que seremos plenamente realizados, satisfeitos. Somente na presença de Deus é que experimentaremos a verdadeira alegria. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, no momento em que Ele está se despedindo dos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 21 e 23, como também no capítulo 15, versículos 10 e 11, o Senhor disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. No capítulo 15, que é a continuação deste discurso, nos versículos 10 e 11, o Senhor disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O Senhor nesta noite nos reúne aqui para nos fazer entender que, mesmo passando por momentos difíceis, é possível ainda viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida satisfeita. Por quê? Porque a fonte da nossa alegria não está nas coisas da terra. A fonte da nossa felicidade não se encontra em bens materiais. A nossa porção, a medida que nos completa, não está no campo humano, mas a nossa porção é o Senhor. A nossa medida é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. E quem guarda a sua palavra, a sua alegria permanece nele, e ela permanece de forma plena, porque desde o dia em que experimentamos o novo nascimento, em que nascemos de novo, em que fomos justificados pela fé, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, a presença de Deus passou a morar dentro de nós. Da criança ao idoso aqui que serve a Jesus, tem a presença de Deus dentro de si, e por piores que sejam os dias que estamos atravessando, há uma alegria dentro da gente, há uma realização, há uma satisfação. O que é isso? É a presença de Deus dentro da gente, é a porção, é a medida. E a palavra de Deus está nos levando a entender nesta noite que nada pode se comparar a isto, nada pode se igualar a isto. Não são as coisas corruptíveis, como dinheiro, como bem móvel ou imóvel, prata, ouro, que pode fazer com que a gente sinta essa realização, esta alegria. Nada disso pode ser traduzido como a nossa medida, como a nossa porção. O salmista no Salmo 16 e o verso de número 2, aleluia, ele disse: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Será que você pode dizer esta noite esta declaração para o Senhor? Será que Ele é digno de ouvir isto da sua igreja esta noite, da sua boca esta noite? Diga esta noite: Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Talvez você chegou aqui esta noite triste. Eu estou falando na perspectiva humana. Talvez você chegou aqui esta noite com um contexto completamente caótico. Talvez você está vindo de dias difíceis, talvez você está aqui passando por privações, mas você tem algo de grande valor dentro de você. A presença do Espírito Santo de Deus está em você. Você sente o Espírito Santo de Deus dizendo ao teu espírito que tu és filho de Deus. Você sente a comunhão com os céus esta noite. Se você sente isso, diga glória a Deus. O salmista no Salmo 73 e no verso de número 25, ele disse: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia.
Quando a gente entende esta verdade na palavra de Deus, ele passa a ser aquilo que mais desejamos, aquilo que mais a nossa alma anseia, aquilo que a nossa alma deseja, aquilo que a nossa alma aspira. Esta noite, a palavra de Deus está nos conscientizando de que, claro, é importante, é legítimo nós nos preocuparmos e querermos buscar as coisas materiais, né? Ter um futuro digno, um futuro melhor. Mas o que Deus está nos fazendo entender esta noite pela sua palavra é que tem coisas, não existe coisas que somente Jesus faz. Talvez você está aqui enfermo, ou em casa enfermo, ou no hospital enfermo, e somente Jesus pode curar essa sua enfermidade. Talvez você está ouvindo esta palavra com um problema difícil para resolver amanhã, e somente Jesus é quem pode dar solução. Talvez você está aqui esta noite cultuando a Deus num drama completamente difícil, no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval, onde somente Jesus pode trazer calmaria. Mas o Senhor nesta noite está mandando que você e eu, que cada um de nós elevemos os nossos olhos para Ele, tiremos os nossos olhos de suas mãos. Se Ele fizer um milagre, glória a Deus, mas se Ele não fizer, glória a Deus, porque o nosso bem maior é Ele. A nossa alma deseja a Ele, a nossa alma deseja estar na presença dEle. Aleluia. De forma que, por maior que sejam as nossas necessidades, o que mais precisamos é da presença dEle na nossa vida. E a palavra de Deus, quando fala da busca pela sua presença, ela é alarmante, porque ela diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esta noite Ele está aqui entre nós, Ele está bem pertinho da gente. E talvez você veio ao culto esta noite adorar a Deus, ouvir uma palavra, e Deus está dizendo: na sua vida eu sou tudo que você tem, eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo que você necessita para ser feliz. Talvez você esta noite chegou aqui desesperançado. Meu amigo, você já bateu em tantas portas, você já foi em tantas fontes, você já buscou a alegria, a realização em tantas esquinas, mas você continua vazio, você continua triste, você continua solitário, mesmo vivendo ao redor de muitas pessoas, mas você se sente sozinho, porque existe uma medida, uma lacuna que somente Deus pode preencher. Teve um dia na minha infância para pré-adolescência, porque eu nasci no lar cristão, mas tem aquele momento que a gente tem que fazer uma decisão por Jesus. E naquele dia, quando eu disse: Senhor, como Tu me destes, como fizeste o milagre da vida, como eu sou o milagre, um milagre em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor não me deu a vida para que eu vivesse uma vida dissoluta. Eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero viver para Ti, eu quero sentir a Tua vida em mim, a Tua presença em mim. Daquele dia para cá, dias difíceis surgem, vêm, acontece, porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Qual é o irmão ou a irmã que está aqui que não está passando por aflição? Qual é o irmão e a irmã que está aqui que não está passando por luta? Não venha aceitar a Jesus iludido de que ser crente em Jesus é viver uma vida relaxada, uma vida sem sofrimento. Não. Se você olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que muitas são as aflições do justo. São muitas, são incontáveis, mas o Senhor o livra de todos. Aqui está a diferença. É você passar pela tempestade, o miolo da tempestade, o furacão, o vento, as ondas está soprando sobre o teu barco, e você diz: meu Deus, agora vai acabar tudo. Mas quando você olha para a popa, quem é que está lá?
Mas, irmão Salatiel, teve um momento que Jesus não estava no barco. E os discípulos pensaram que iam morrer, mas ele estava onde? Do monte olhando. Eles nunca estiveram sozinhos. Deus está te dizendo esta noite pela sua palavra: você não está só. Você não está só. Eu estou contigo. A minha presença está contigo. Quando a gente entende o valor da presença de Deus, a gente começa a compreender, porque muitos servos de Deus disseram: sem a tua presença eu não vou, Jesus. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia. Nós vamos iniciar esta semana certo, convicto da presença de Deus na nossa vida, no nosso meio, no meio da nossa família, cientes de que Ele está dirigindo, porque, queridos irmãos, a presença de Deus, ela promove paz, a presença de Deus promove calmaria, a presença de Deus promove quietude. Se você esta noite chegou aqui, está inquieto, Deus traz à minha memória agora o Salmo 46, e eu quero recitar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai causar o efeito que você precisa esta noite. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Recebe a ajuda de Deus esta noite. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem uma versão que diz assim: pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Você está aqui preocupadíssimo com alguma coisa, algo está tirando o teu sono, está tirando a estabilidade das tuas emoções, mas Deus está te dizendo: eu não sou a tua medida, eu não sou a tua porção, eu não sou quem te alegra, eu não sou quem falo contigo esta noite. Te aquieta, para de lutar, porque a vitória não virá de teus braços, a vitória não virá do homem, do Senhor dos exércitos que está conosco é que virá a tua vitória. Na presença dele a gente está seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua
tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu não ia citar, eu não ia ler esses dois salmos, apenas iria citar, mas eu li no sentimento que o Espírito Santo me traz na conclusão desta reflexão, de que a sua palavra é viva, e a palavra de Deus está trazendo consolo, a palavra de Deus está trazendo repreensão ao maligno que te cerca, ao maligno que sonda a tua casa. Volta para a tua casa esta noite, com a consciência de que na tua frente está Deus, que dentro de ti está a presença de Deus, e a presença de Deus te fará descansar nos dias mais piores. Se você recebe esta palavra, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: descansa. A presença dele está com a gente. Diga: a presença dele está com a gente. Descansa, 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 descansa. Coral Filadélfia, descansa. Mocidade, descansa. União, descansa. Orquestra e coro, descansa. Igreja, músicos, igreja do Senhor, descansa. Que é isso, irmão Salatiel? É o Senhor que está nos dizendo pela sua palavra esta noite: estarei com você no dia da angústia, e vou livrar, e vou mostrar a minha salvação, vou lhe dar abundâncias de dias. Você quer viver isto, meu amigo? Você quer viver isso? Entenda que Ele é o que você mais precisa esta noite. A casa vem depois, o carro vem depois, a faculdade vem depois, o dinheiro vem depois. Em primeiro lugar é Ele. Você quer Ele esta noite? Você quer sair com Ele esta noite? Se você está aqui e quer experimentar o novo nascimento e receber a presença de Deus em sua vida, se levante agora. Há poder no sangue de Jesus, e venha aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Tem alguém do seu lado, meu irmão, minha irmã? Tem alguém do seu lado? Se tem alguém, faça um sinal de aceitação. Está vindo alguém? Está chegando uma vida para Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Está chegando a segunda pessoa aqui. A terceira: há poder no sangue de Jesus. Olha, se o Senhor nos garante uma alegria completa nesta vida, muito mais é a alegria da eternidade. Aonde estás? Vem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem preencher este vazio que está na tua alma. As drogas não vai preencher, a bebida não vai preencher, as mulheres desta vida promíscua não vai preencher. Somente a presença de Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que já viveu isto que nós estamos falando esta noite, e agora está vazio outra vez, porque o pecado te levou para longe de Deus. Vem, sai de onde estás agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te levanta agora e vem aqui à frente. Aonde está você? Aonde está mais uma vida para Jesus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aonde está você? Em nome de Jesus.